março de 1817. Uma revolução que vai muito mais além que uma simples revolta. Uma ideologia que mobilizou não só os pernambucanos, mas também os brasileiros. Falo da Revolução de 1817. Muito prazer, me chamo Rafael Floriano e estou hoje aqui para te ajudar a entender o porquê do dia 6 de março ser feriado aqui em Pernambuco. Primeiro de tudo, vamos entender o que estava rolando aqui no Brasil antes da Revolução, o que é que levou aos pernambucanos se revoltarem tanto assim. Lá na Europa, um cara estava botando o terror. Estou falando de Napoleão Bonaparte. Ele criou uma medida chamada bloqueio continental. Mas espera aí, o que era isso? Vamos lá. Bloqueio continental, ele proibia os países de comercializarem com a maior inimiga de Napoleão Bonaparte, a Inglaterra. E ainda tem mais. O país que negasse o bloqueio seria invadido pelas tropas napoleônicas. Os países que furaram o bloqueio foram Rússia e Portugal. Daí então a família real portuguesa, com medinho de Napoleão, vieram para o Brasil correndo, sendo que temos um problema. Na época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro e não estava nem um pouco preparada para receber o luxo da família real portuguesa. Então, os portugueses começaram a inventar coisa para fazer. Construíram indústrias, ruas, casas, começaram a iluminar as cidades. Oxi, mas espera aí. Esse dinheiro todinho tá saindo do bolso da família real? Duvido eles tirarem um tostão para reformar as cidades. É daí então que se inicia o grande problema. Surge uma nova onda de impostos gigantescas em cima de toda a população brasileira. E Pernambuco foi um dos que mais se revoltaram com isso. Como é que eu estou pagando uma coisa que eu nem estou usufruindo? Estou pagando iluminação lá dos cariocas, pelo amor de Deus. Vai ser assim, né? Me aguarde. Os pernambucanos então começaram a se criar um clima de revolta. E para piorar, Pernambuco estava passando por uma estação de seca. Já tinham morrido centenas de pessoas devido ao clima. Pernambuco especificamente, a gente estava sofrendo com a crise, né, a decadência dos nossos produtos, tanto o algodão quanto o açúcar, que em decorrência da invasão dos holandeses, quando eles foram expulsos aqui em Pernambuco, eles levaram os açúcares lá para a América Central e houve uma grande valorização. O algodão também estava em baixa, ou seja, a população estava em crise, né? E ainda foi junta com a vinda da família real, em 1808, que além de não ajudar nada, Pernambuco só fez que a gente se endividasse mais. Porque Dom João, querendo custear todos os luxos dele na corte, botou impostos e mais impostos aqui para custear uma coisa que a gente nem usava no final, que era a iluminação, principalmente do Rio de Janeiro, que a gente nem morava lá. Em março aqui em Pernambuco, a Revolução 17, vale a gente lembrar de pessoas que tinham aspirações republicanas, que tinham um desejo de liberdade e que pouco são tocadas, pouco se fala nesse sentido, né? Era um projeto de república, um projeto separatista que existia fora daquele eixo Rio, São Paulo, Minas, e que quando a gente fala de independência no 7 de setembro, a gente discute muito esse projeto que vinha do Sudeste. Mas que é sempre bom lembrar que aqui existiam pessoas que pensaram algo desse tipo, que discutiam o autoritarismo que vinha de Dom João, os desdobramentos de toda a chegada da família real portuguesa. A gente sabe que falava de um aumento de impostos, de uma administração extremamente abusiva e de pessoas que se organizaram em torno daquilo que havia no mundo, né? O Porto de Recife, ele convivia com muitas ideias e essa atmosfera revolucionária, essa atmosfera contestatória, ela está presente na Revolução 17 e continuará a existir por alguns anos, levando até 1824 na Confederação do Equador. As ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade da Revolução Francesa estavam chegando por aqui, assim como também o exemplo do que tinha acabado de ocorrer
na região da Argentina, a proclamação da República Argentina. Dessa forma, a Revolução Francesa, a independência da Argentina e até a própria independência dos Estados Unidos motivaram uma parte da classe média, da elite de Pernambuco, assim como também grupos das camadas populares, a se manifestarem contra os domínios da corte. O estopim da Revolução foi quando o leão coroado José Barros Lima assassinou então o brigadeiro Manuel Barbosa. A partir daí, a Revolução tomou conta de Pernambuco inteiro. O quartel foi tomado e então o governador Caetano Montenegro deu bye-bye, foi expulso daqui de Pernambuco. A partir daí foi montado o governo provisório. O governo revolucionário pernambucano de 1817, o primeiro formado por brasileiros no Brasil, era composto por Domingos Teotônio, representando os militares, pelo padre João Ribeiro, representando o clero, Domingos Martins, o comércio, Manuel Correia de Araújo, a agricultura e José Luiz Mendonça, a advocacia. Também tinha um secretário, que era o padre Miguelinho, auxiliado por Frei Caneca e pelo vigário Tenório. E havia ainda um conselho formado por 6 letrados, entre os quais o juiz Antônio Carlos de Andrada e o negociante Gervásio Pires Ferreira. E o que é pouco falado é a participação das mulheres na política de 1817. Como a gente sabe, participar da vida pública naquela época era algo fora do alcance das mulheres no Brasil colonial, inclusive daquelas de classe alta, também mantidas na ignorância e submetidas ao pátrio poder dos pais, irmãos e maridos. Mesmo assim, 2 pernambucanas se destacaram em 1817. Maria Teodora da Costa, a noiva de Domingos Martins, e Bárbara de Alencar. Em 1817 ocorreu, onde hoje é o Parque da Jaqueira, um casamento histórico. Maria Teodora e Domingos José se casaram, ela portuguesa, ele pernambucano, se casaram por amor, fugindo às conveniências que dominavam os padrões dos relacionamentos da época. Mais uma curiosidade da nossa Revolução de 1817. Dentre esses líderes participantes da Revolução de 1817, existia um cara chamado Cruz Cabugá. Ele era bem festivo, adorava tirar onda com todo mundo. Ele representou Pernambuco nos Estados Unidos, é isso mesmo, e chegou a planejar o resgate de Napoleão Bonaparte da ilha de Santa Helena. Peraí, imagine só, Napoleão Bonaparte liderando a Revolução de 1817. Sim, na cabeça de Cruz Cabugá, isso era um sonho alcançável. Felizmente, houve, entre eles mesmos, entre os líderes revolucionários, alguns desentendimentos. Cada um queria uma coisa, eu quero isso, mas fulaninho não quer isso. Então foram se focando mais nos objetivos individuais do que no coletivo de maneira geral. E isso fragilizou as estruturas revolucionárias, favorecendo assim o término da Revolução. Nada aconteceu tanto, foram um pouco mais de 60 dias de governo, que Pernambuco realmente se separou do Brasil, criando uma província pernambucana. Só que por divergências políticas e ideológicas dos próprios líderes, dentro do movimento ele já estava se corroendo, ou seja, não foi muito forte, não teve união. E ainda junto com as investidas de Dom João para suprimir o movimento, aos poucos o movimento foi morrendo. Até que Dom João consegue repreender o movimento, acabar com o governo provisório. Os líderes vão ter uma pena exemplar, ou seja, eles vão ser assassinados em praça pública para tornar um aviso para os outros revolucionários. A data magna é um momento histórico importante que mostra a relevância de Pernambuco dentro do cenário brasileiro. Uma região sempre envolvida, com os ideais de luta por transformações, de luta por melhorias. É uma região que tem uma importância fundamental para o Brasil. Você, pernambucano, valorize a sua história, é a data magna, é o dia de hoje. Então lembrar que Pernambuco foi um território em que você tinha pessoas pensantes, um território
que não se calou diante das injustiças que vinham do Rio de Janeiro, é muito importante para que a gente possa seguir esse sentido, né, de não aceitar o que há de errado. Tá? E eu acho muito importante esse espaço, né? Eu repito isso, eu acho muito legal que a gente pode transitar entre aqueles que vieram antes e que somos, sim, herdeiros de toda essa herança, de todo esse legado que eles nos deixaram. Para nós, quanto povo, foi o sentido de que o poder de bravura, né, do povo pernambucano, que não fica e não ficava naquela época atrás e abaixava a cabeça para ordem nenhuma. A gente sempre conhecido, né, como o Leão do Norte, a gente sempre brigou, sempre batalhou por os nossos objetivos e mais uma vez a Revolução Pernambucana foi um desses momentos de glória do povo pernambucano. A Revolução não termina em 1817, ela continua até hoje. Está no sangue pernambucano de lutar sobre tudo aquilo que é imposto para nós. Viva a Revolução de 1817! Viva Pernambuco!